lá, pessoal. Vamos passar agora para a penúltima classe morfológica, que é a preposição. Vamos ver aí quais são as suas diferenças, né, classificação e a sua importância nos concursos. Preposição, vamos lá. A definição traz: é classe de palavra invariável que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração, por meio de subordinação, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição. Então, a preposição, por esse conceito, nós podemos extrair, ela é uma classe de palavra que existe para fazer uma ligação, uma subordinação de um termo ao outro na frase, ou no período, né, conforme a situação em que aparecer. Ela vai fazer a conexão, a preposição é importante, senão você não tem entendimento na frase, não consegue entendê-la também. Então, a preposição, vamos ver nos exemplos. Olha, ela faz a ligação. As colegas de Ana aprovaram o seu modo de vestir. Então, nós tivemos nesse exemplo duas vezes a preposição de. Então, apareceu as colegas de Ana e modo de vestir. Quando eu falo as colegas de Ana, quem são as colegas? As colegas de quem? De Ana. Então, eu tenho um adjunto adnominal que se ligou ao substantivo, indicando uma qualidade, é uma locução também, não posso, né, desprezar, mas a conjunção, a preposição, ela fez a ligação. Então, eu tenho essa subordinação, essa ligação para poder entender, para, né, o sentido ficar completo na frase. E da mesma forma, aprovaram o seu modo de vestir. Modo de quê? Quando eu falo modo, eu tenho substantivo. E esse substantivo é um substantivo abstrato, ele pede um complemento para você entender a informação, e esse complemento apareceu por intermédio da preposição de. Então, fez a conexão, subordinou um termo ao outro, e agora você tem o entendimento, né, da frase. As colegas de Ana aprovaram o seu modo de vestir, ok? Então, veja, eu posso ter adjunto adnominal ligado, né, a substantivos na frase por intermédio da preposição. Os complementos nominais são regidos por preposição obrigatória, né? Outros termos são regidos também, nós vamos ver posteriormente na análise sintática a importância de uma preposição na frase, né, pela própria subordinação. Quer dizer, ela é muito importante, é uma importância aí que não se descarta. Sempre temos que analisar, certo? Vamos ver o outro exemplo. Ela simpatizou com Ana. Ela simpatizou. Quem simpatiza, simpatiza com. Quer dizer, a frase não tem complemento, não tem sentido completo, se eu não fizer aí a conexão de com Ana, né, para o verbo. Quer dizer, o verbo ele pede um término da ação, e esse término da ação vai ser aí, ó, completado, né, o paciente da ação, por intermédio da expressão integrada pela preposição. Então, ela simpatizou com alguém, com quem? Com Ana, fazendo a conexão, a subordinação do objeto indireto, no caso, para o verbo transitivo indireto. Viram? Então, vamos ver aí agora, após a importância, né, da preposição, a sua classificação. Quais são os tipos? Então, vamos ver no quadro. Nós temos preposições essenciais, que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Então, essas são as conjunções essenciais que nós vamos estudar. Olha, verificou na frase, temos preposição de verdade, realmente é a preposição e ela é essencial na frase. Eu já posso classificar assim também, né, num exercício que possa vir. Exemplos. Ele se refere ao professor. Quem se refere a. E eu tenho um verbo transitivo indireto que está pedindo um complemento, porque se você parar no verbo, você não entende a informação. Agora, a informação, ela é completa por intermédio, olha lá, da preposição e o término aí, né, do paciente que acompanha a preposição. Então, nós temos, ele se refere a quem? A quem? Ao professor. Então, eu tenho a preposição a, que apareceu na frase, evidente, ela veio aí combinada com o artigo, nós vamos ver as combinações daqui a pouco, e ela apareceu, está presente para fazer a conexão, né, do termo da subordinação
ao verbo. Nós precisamos dos livros, da mesma forma. Nós precisamos de que, aí exige a preposição de, apareceu no paciente, no objeto, também é um objeto indireto, completando o verbo precisar, né, transitivo indireto. Então, nós temos dos livros, de, preposição apareceu, mais, né, aí a contração, você vai ver, com o artigo. Então, nós temos o dos. E não há problemas entre mim e ti. Então, se eu falar a frase, corretíssima, inclusive, de concursos, né, já é problema, já é emprego aí, no caso, verificar bastante, de pronomes. Então, o entre, vamos lá focalizar na preposição. Preposição entre rege pronome oblíquo tônico, então entre mim e entre ti. Então, eu estou utilizando realmente uma preposição, no caso é essencial, ok? Então, quer dizer, apareceu a preposição, você já classifica, você sabe que realmente é por quê. São, né, as formas das preposições que aparecem nas frases ligando. Subordinação, né? Verbo, os objetos ao verbo, os complementos nominais aos nomes, né? Adjuntos nominais ligados aí a substantivos e outros casos. Vamos ver, existem preposições que são acidentais, não são preposições, são outras classes de palavras já classificadas na língua portuguesa, normatizadas, porém, por um acidente, em alguns casos, desempenham o papel de preposição. Então, vamos ver alguns casos. Nós temos preposições acidentais, muito comuns na língua portuguesa. Por exemplo, como, conforme, o que, segundo, consoante, durante, salvo, afora, mediante, exceto. Não são só essas, outras também podem, né, apresentar a mesma situação. O que acontece? São advérbios, são conjunções na língua portuguesa, já são numerais às vezes, só que em determinadas situações desempenham o papel de preposição. Então vamos ver alguns exemplos. Ele falou segundo as suas convicções. Muito bem. Vamos retirar o segundo da frase, vamos pensar, segundo é um numeral? Ele é um numeral. E segundo também é uma conjunção? Também, nós vimos no bloco anterior, conjunção segundo, conformativa, também pode desempenhar esse papel. Mas nessa frase, ele falou segundo as suas convicções. Ele falou de que forma lá? De que modo? Né? Então, eu tenho segundo as suas convicções, que também não deixa de ser uma conformidade, está indicando para você uma conexão das expressões, né, que são circunstanciais, para o verbo falar. Quem fez essa ligação foi a conjunção. Então, a conjunção ela também liga a expressão adverbial, a circunstância adverbial, às ações das frases. No outro caso, temos que estudar bastante para o concurso. Vamos ver o que? Que é uma conjunção. E nós temos até o uso do que e do se na língua portuguesa. Eu posso utilizar o que em várias situações, o se também, mas vamos voltar ao que. O que, no caso, ele é conjunção na língua portuguesa. E nessa frase vista aí, nós temos que estudar bastante para o concurso. Na realidade, não é temos de ou temos que? Qual é o correto? As duas frases estão corretas, né? Mas o que está no lugar da preposição de. Então, nós falamos, às vezes, mais a expressão temos que fazer, temos que estudar, do que temos de fazer, temos de estudar. As duas estão corretas, mas a preposição essencial é o de. E a preposição acidental é o que, ok? Prestar atenção, são questões muito comuns em concursos. Vamos ver agora, após a classificação, as combinações. O que é combinação, o que é contração? Qual a diferença de uma combinação e uma contração? Nós temos a combinação de preposições, artigos, outras palavras na língua portuguesa, desde que não haja alteração fonética. Então, nós denominamos combinações. O som, unimos os elementos da língua, porém, nessa união não há alteração fonética. Quando há alteração fonética, nós temos as contrações. Então, por exemplo, se eu falar para você o ao, o que é o ao? Preposição a mais o artigo o. Quando eu faço essa união, eu não tenho alteração fonética. Mas quando eu falo da, o da é a preposição de mais o artigo. Olha. Então, quando eu falo o da, eu tenho uma contração, uma alteração fonética dos dois elementos morfológicos.
Então, nós vamos ver agora essas combinações e contrações das preposições com outras palavras da língua portuguesa. Vamos lá? Combinações. Veja, nós temos preposição de com pronomes demonstrativos. Podemos utilizar? Podemos. Então, nós temos de mais este ou estes, deste ou destes. E assim, ó, temos destas, desses, dessas, daqueles, daquelas, disto, disso e daquilo, viram? Preposição de unidas, olha lá, combinadas, na realidade nós temos aí, coloquei para vocês combinações, só para vocês entenderem, mas na realidade houve alteração fonética, então é uma contração. Nós temos o de mais advérbios, existem? Existem, então nós temos de mais aqui, daqui, de mais aí, daí e de mais ali, dali. Vamos ver outros casos. Preposição em mais os artigos, vamos ver. Em mais o no, em mais os nos. Da mesma forma, nós temos nas ou na, num, numa, nuns, numas, ok? Temos a combinação das preposições mais os artigos definidos e indefinidos na língua. Nós temos a crase, olha lá. Então, vamos lembrar novamente, né? É contração, professora, ou é combinação? É uma contração. Por quê? Você tem dois As e você fala apenas um e você utiliza o sinal grave para indicar, né, a preposição mais o artigo, essa presença. Então, você tem uma contração. Então, a crase, ela é uma contração da preposição a mais o artigo definido feminino, singular ou plural, ok? Pronome, você tem lá pronome definido mais a preposição. Você tem de mais outro, doutro ou doutros, de mais outra, doutra ou doutras. Mais combinações e contrações, vamos lá? Nós temos a preposição em mais o pronome demonstrativo. Então, você tem o em mais o este ou estes, neste ou nestes, da mesma forma. Nesta ou nestas, nesse, nesses, naquele, naqueles, naquela, naquelas, nisto, nisso, naquilo. Lembrando, né? Respeitando-se a regra dos pronomes já vistas, anteriormente. Preposição a mais o pronome demonstrativo. Nós temos preposição a mais o aquele, aqueles. Então, nós temos aquele ou aqueles, a crase, ó, o acento denotativo que ocorre na contração, no próprio pronome demonstrativo. E nós temos também aquela ou aquelas e aquilo. Cuidado com a crase diante desses pronomes demonstrativos, né? Com frequência, temos que verificar a regência, a necessidade que o termo anterior, né, solicita de uma preposição. Houve, né, é um verbo transitivo indireto, é ali um substantivo que pediu um complemento nominal, e esse paciente que completa é integrado, existe na expressão o pronome, então a crase ela é obrigatória, prestar muita atenção. Vamos ver ainda algumas observações sobre as preposições. Vamos ver em frases. As preposições podem introduzir complementos verbais, complementos nominais, locuções adjetivas, locuções adverbiais, orações reduzidas. Então, vamos ver um exemplo de cada. Olha, no caso de complemento verbal, nós temos eu quero bem aos meus pais. Então, eu vou lembrar, regência, né? Quem quer bem é o verbo querer no sentido de estimar, ter afeto. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai exigir obrigatoriamente a preposição a. E o paciente, evidente, vai estar integrado, regido pela preposição. Então, veja, olha lá. Eu quero bem a quem? Aos meus pais. Então, apareceu a preposição a, juntamente com o término da expressão. E um detalhe, você viu ali na frase, meus. Se eu tiver aí um pronome possessivo, eu posso, antes desse pronome possessivo, usar artigo ou não. Então, essa frase também estaria correta assim. Eu quero bem a meus pais, ok? O uso do artigo antes do possessivo é facultativo. Outro caso, complementos nominais, exemplo, continuo resistente, resistente. Quem está resistente a. Então, a quê? Aos meus pais. Então, eu tenho aí, novamente, resistente é o quê? É um nome, você está lidando ali com um adjetivo. Esse adjetivo está pedindo para você um complemento nominal, o complemento nominal integrou
o adjetivo por intermédio da preposição. Então, eu sou resistente, continuo resistente, resistente a quem? A meus pais ou aos meus pais. Mesma regra vista aí do possessivo anterior, mas complemento nominal regido por preposição obrigatória, isso que é interessante observar. Outra frase, outro caso, locução adjetiva. É um rapaz de valor. Aí, é um rapaz de valor. Quando eu falo de valor, qualifica. Então, eu estou lidando com uma locução adjetiva que está integrando, qualificando um substantivo. Então, eu tenho também, olha lá, a anexação por intermédio da preposição. Então, apareceu para você, é um rapaz de valor. Locuções adverbiais, circunstâncias. Teve de trabalhar com cautela, olha aí, teve que trabalhar de que modo? Com cautela é uma circunstância, né, para ação verbal trabalhar. Então, nós temos a preposição com, fazendo integração da circunstância adverbial na frase. E também orações reduzidas. Oração reduzida, eu tenho que lembrar de período composto. Então, quando eu tiver período composto, eu tenho mais verbos, e não vou apresentar no caso aí, né, da oração reduzida, não tenho aí a conjunção. Então, eu tenho um verbo que está no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Então, é uma oração reduzida. Essa nossa, ela veio com ao sair, é um verbo no infinitivo. Então, essa oração é uma oração reduzida de infinitivo. Porém, ao sair, comentou sobre o fato ocorrido. Quando eu falo comentou sobre o fato ocorrido, quando saiu, no instante que saiu, ao sair, logo que saiu, eu estou lidando com a circunstância de tempo. E tempo quer dizer, houve uma oração, né, adverbial anterior à oração principal, a vírgula obrigatória, e nós não usamos aí, nesse caso, a conjunção da oração temporal, e sim usamos uma preposição que integrou, que ajudou, auxiliou, no caso aí da oração reduzida de infinitivo, ok? Viram? Essas observações também são importantes, porque nas frases, as preposições, elas vêm combinadas, né? Elas vêm, aparecem também, apresentam, né, em algumas frases contraídas, e nós temos que visualizar, verificar ali qual é a combinação, a contração, quais são as frases e palavras unidas, né? Para nós termos aí uma consciência maior e poder acertar a questão, inclusive, ok? Na aula seguinte, vamos estudar a última classe de palavras, que é a interjeição, ok, pessoal? Então, até a próxima aula.